Shalom, shalom, queridos e amados irmãos. Sejam bem-vindos à palavra do dia e que a boa mão do Senhor neste dia esteja sustentando a sua fé, fortalecendo o seu coração, sustentando você e a sua casa e te dando ânimo para vencer mais um dia na presença dele. Esse dia foi feito com um único objetivo: fazer com que você vença ele. Não existe outro propósito a não ser com que você tenha vitória sobre este dia. Por isso eu te convido neste dia a olhar para os céus, olhar para o Senhor, fazer o que o salmista disse, elevar os olhos para os montes e acreditar que de lá vem o socorro, porque é do Senhor que sempre virá o nosso socorro. Não existe socorro para você em nenhuma outra pessoa a não ser em Jesus. O Senhor está olhando para você neste dia, meu irmão, e Ele vai sim intervir na sua vida neste dia. Ele vai enviar a solução. O que ele espera é apenas que você confie nele. Coloque nele a sua esperança, a sua confiança e a sua fé acima de tudo. E o Senhor vai lutar essa guerra com você, no nome santo de Jesus. Eu queria convidar você a meditar comigo neste dia na palavra do Senhor, que está lá no livro de Salmo, capítulo 10, versículo de número 14, que diz assim: Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Que palavra poderosa! Que cuidado Deus tem para com os seus. Como Deus zela pelo seu povo, como Deus zela pela sua igreja. Às vezes, diante de uma prova, diante de uma adversidade, a primeira coisa que pensamos é: Deus se esqueceu de mim. Deus não está olhando para a minha dor. Ele não está vendo o meu sofrimento. Ele não está vendo a minha angústia. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, quando nos voltamos para Ele, quando seguimos o conselho do salmista de elevar os nossos olhos para o monte, nós percebemos que há resposta divina para todos os nossos medos, para todas as nossas dúvidas, para todas as incertezas que tentam dominar o nosso coração, as nossas mentes, os nossos pensamentos. Nós percebemos que existe uma resposta de Deus para colocar em ordem tudo que está em desordem. Deus sempre tem um retorno para nossas vidas, para o seu povo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor está com os olhos dele voltados para você. Ele está vendo cada situação que você está enfrentando. Ele está vendo cada dificuldade que você está enfrentando. E olha, ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para dar resposta. Nós sabemos que existe um tempo favorável da parte de Deus para responder o seu povo. E eu queria que você soubesse que esse tempo corresponde à sua atitude de crer e confiar nele, e expressar sua fé e confiança nele. Se você não expressar confiança e segurança, Deus não tem como se mover na sua direção e mostrar a resposta dele para todas as suas angústias e preocupações. Eu queria que você lesse também comigo lá no livro de Salmos, capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então percebemos, de acordo com o salmista no capítulo 11, que o Senhor está atento a todas as coisas. Os olhos do Senhor estão voltados para os seus. Eu queria que você soubesse que nada neste mundo interfere no olhar crítico e delicado de Deus para com a sua vida. O Senhor se preocupa com você. É por isso que Ele está de olho em você. É porque Ele se preocupa com a sua vida, com a sua família, com os seus sonhos, com os seus projetos. E Ele quer criar fé no seu coração para que você possa desfrutar de tudo aquilo que você quer desfrutar em Deus, que você deseja desfrutar em Deus e que Deus já preparou para que você desfrutasse. Eu queria também meditar lá em Tiago, no capítulo 1, o versículo 2 e o 3, que diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações e provas, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Que tremendo é sabermos que Deus está nos preparando para vivermos um tempo de crescimento, de maturidade e para desfrutarmos de tudo que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes as coisas não acontecem logo porque estamos despreparados para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Olhe para a história de José. Nós percebemos que Deus deu sonhos poderosos para José, onde ele estaria reinando, governando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus irmãos. Só que não foi simples assim, as coisas não aconteceram rápido, do dia para a noite. Anos se passaram
Grandes sofrimentos e angústias José passou, e talvez no momento em que ele estivesse passando, ele não compreendesse o motivo por que estava passando por tanto sofrimento. Mas logo depois nós percebemos que ele entende o processo que ele precisou passar. E ele percebeu que tudo aquilo era com um único objetivo: ser preparado para o que Deus tinha planejado para a vida dele. E aí ele vive aquele salto na sua fé e sai de uma posição de escravo para uma posição de governador do maior país daquela época, da maior nação, que era o Egito. Ou seja, ele era o segundo homem mais poderoso da terra naquele tempo. Por quê? Porque ele não abriu mão de Deus no momento da angústia, ele não abriu mão de Deus no momento da prova, ele não abriu mão de Deus no momento da dificuldade, ele precisou confiar no cuidado de Deus, mesmo diante de todas as adversidades. Ele precisou segurar firme nas mãos de Deus e confiar. É isso que precisamos fazer diante de tantas adversidades que venhamos enfrentar. Olha o que diz também em 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe e confirme e fortifique e estabeleça a vossa fé. Então tudo depende da nossa persistência em confiar em Deus, da nossa perseverança